CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sérgio Albuquerque, estamos aqui no ano 5, episódio 231 já, recebendo um gaúcho que está tomando chimarrão, daqui a pouco vocês vão conhecê-lo. E antes disso eu gostaria de agradecer, agradeço a Camisaria Fascínios que está nos apoiando, e a Fascínios tem 4 lojas, 2 estão aqui em São Paulo. E essa camisa aqui que eu estou vestindo, é uma camisa de jeans muito gostosa, é deles, é da Fascínios. Deixo o meu abraço aqui para o Jurandir, para o Carlos, para todo mundo lá da Fascínios. E se você quiser uma camisa dessa aqui ou outras, entra no site deles e para sua compra te dou 15% de desconto. Vai lá e coloca CoachCast. Quando você fechar o seu pedido, você vai ter 15% de descontos. E eles têm umas roupas maravilhosas lá. E também a Marketing Up do meu amigo Sérgio Rangel, por sinal gaúcho de Porto Alegre também, Ari. E ele trabalha com marketing digital, e se você quiser automatizar o teu marketing, entre em contato com ele, vai ter aqui na descrição desse episódio as informações, os links para você falar com o Rangel e também comprar sua camisa lá, na Fascínios. Então, o Rangel está oferecendo 20% de desconto para quem quiser fazer automação de marketing. E como eu disse, hoje é um episódio muito legal, né? Inclusive, o Ari Azambuja, que está conosco aqui, vai falar de uma temática que tenho certeza todo mundo gosta, e a história dele é incrível. E além disso, está tomando um chimarrão. Pena que eu não me preparei aqui, não estou tomando o meu, porque na hora que a gente está gravando, eu já tomei o meu. Então, Ari Azambuja, seja bem-vindo. E quem é o Ari Azambuja? Sérgio, antes de tudo, um prazer, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente conversar. Quem é o Ari Azambuja? Um gaúcho que adora mate, nascido em Porto Alegre. Sou casado, tenho família, filhos, e alguém que já transitou por diversas áreas a fim de poder hoje levar reflexões sobre gestão, turismo, planejamento estratégico e também sobre quem somos. Que no meio de tudo isso tem um elemento chamado ser humano, uma pessoa, levando discussões, né, questionamentos. Então, esse é o Ari Azambuja. Que legal, então seja bem-vindo e conte pra gente aqui, né? O que te fez entrar nesse universo, né? Qual foi a sua motivação para começar a tua faculdade lá atrás, né? Administração de empresas pela PUC do Rio Grande do Sul? Exatamente. Depois eu fiz especializações e dentro dessas em turismo. Eu fui militar durante alguns anos, oficial do Exército, fui professor do SENAC, consultor do SEBRAE, ambas do Rio Grande do Sul. Há 25 anos saí do Rio Grande do Sul e vim morar em Santa Catarina. E desde uns 30 anos atrás, uns 35, eu usufruo e comecei a discutir sobre o segmento de turismo. Usufruo em que sentido? Viagens. Eu fiz uma viagem em que eu dei 20 mil quilômetros no Brasil. Saí de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, divisa da Argentina e Uruguai, fui parar em Natal, Rio Grande do Norte, conhecer realmente o Elefantim, como se chama lá em cima, mas no meio desse, né, trajeto usufruindo de muita coisa. Isso faz nada melhor do que oxigenar a mente do que uma viagem. E essa viagem eu fiz num automóvel e com família, eu, esposa e 5 filhos, dentro de um opalão, viajando. E isso lá no ano 2000. Eu já estava envolvido realmente no turismo, em planejamento estratégico, eu dava aula desses assuntos. E aí eu comecei a observar que nós moramos num continente. Eu não falo por falar, eu falo por viver, por ter andado. Chegar na primeira cidade da Bahia, desculpa, não me recordo o nome, tomando realmente o meu mate, desci do carro, fui ligar ao meu pai no Rio Grande do Sul, num orelhão na época, né? E tem uma baiana. E ela começa a falar, e ali eu vi um livro do Jorge Amado sendo falado. Amanhã eu vim aqui para... Eu digo, cara, esse aqui é o Brasil. Eu sou um gaúcho, eu tomo mate, falo o tchê, mas a Bahia
é mainha, painho, voinha. E aí eu comecei a viver isso. A culinária do Espírito Santo, a capixaba, espetacular. A culinária de Salvador, espetacular. E aí a gente foi descobrindo e a coisa começou a ficar mais forte. Desde então, eu comecei a migrar para a questão de planejamento estratégico e desenvolvimento do turismo. Só para termos uma ideia, a quem está nos assistindo, realmente alguns números. O Brasil tem 5.569 cidades, tirando 2 fora. Brasília, que faz parte do Distrito Federal, e Fernando de Noronha. Então, nós temos 5.571 cidades. Mas dentro das 5.569, nós temos 5.000 cidades de pequeno porte. O Brasil é feito de cidades de pequeno porte. O que o IBGE define em uma discussão, às vezes é um número ou outro, mas de regra, até 100 mil é pequeno, de 100 mil a 500 é de médio porte e acima de 500 é de grande porte. Então, nós vivemos em um país de média de, no máximo, 100 mil, mas eu faço assessoria em cidades com 5 mil, 10 mil, 8 mil habitantes. Estou numa cidade que tem 13 mil habitantes. Então, esse é o nosso cenário. O que nós temos aí? Um segmento de mercado que pode levar a esse universo um potencial de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda. Quando eu falo de potencial econômico, nós temos que começar a enxergar o que é o turismo. Se nós formos lá no conceito do, hoje, ONU, né, turismo, mas a Organização Mundial do Turismo é o quê? Turismo é o deslocamento de uma pessoa fora do seu habitat natural por um dia ou mais, a fins de lazer, enfim. Então, isso é, eu saio da minha cidade, vou a outra cidade, fico 1, 2 dias e retorno à minha cidade. O que isso significa ali? O turismo, ele enxerga assim, quando eu me desloco, eu tenho que abastecer o meu carro, eu tenho que tomar um café, eu tenho que almoçar, tomar café da tarde e jantar. Eu estou colocando as coisas básicas. Nisso, fazer realmente hospedagem. Então, quando eu fico 2 dias em uma cidade, eu boto renda, boto receita, boto dinheiro no município, que é o meu destino turístico. O meu destino que eu vou usufruir de alguma coisa. E aí entra, além desses pontos que eu coloquei, entra atrativo turístico, museu, alguma coisa diferente que eu possa admirar a cultura e a história do município. O grande desafio que nós temos nas pequenas cidades, eu falo isso, Sérgio, pois eu faço assessoria às cidades no Brasil, muito na região sul, realmente, do Brasil. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu pego uma cidade, desenvolvo o planejamento estratégico para o turismo, isso leva 1 ano aproximadamente, onde a gente ouve a comunidade. Deixa eu fazer uma breve explicação. Planejamento estratégico não é achômetro, é um estudo técnico, onde você ouve a população, onde você ouve os envolvidos de forma direta e ou indireta. O que eu quero dizer com envolvidos de forma direta e ou indireta? A gastronomia, hotelaria, agência de turismo, atrativos e eventos, o pessoal que monta eventos, ou deslocamento, ou transporte, são envolvidos de forma direta. Preciso ouvi-los. Mas eu também preciso ouvir desde a administração pública, sociedade civil organizada, CDLs, associações comerciais, associações de bairro, líderes de associações de bairro, a igreja, porque quando eu me desloco a uma cidade, eu não fico somente na questão gastronômica e hoteleira, eu vou ao comércio, eu quero consumir. CDL, Associação Comercial, está envolvido com isso. A gente necessita ouvir os empresários. E é algo que nem sempre os empresários enxergam, pois, óbvio, eles estão dentro de um universo,
dentro da sua empresa, numa cidade de 25 mil habitantes, e que acha que só vende ao nativo. Ele nunca consegue fazer uma análise do potencial que ele pode explorar com as pessoas que estão cruzando a sua região. Então, você começa a ouvir todo esse povo e direcionar. Planejamento estratégico é isso, por isso ele leva 1 ano. E no momento que você faz isso, você começa a enxergar o que tem no município. Vou contar aqui um fato muito legal. Estou eu numa cidade em que eu fui conversar com um senhor que ele tem uma casa que ele chama de museu, que é um assunto que daria uma live inteira, uma discussão inteira, o que é um museu. Ari, por que tu fala isso? Eu fui diretora de museu. Conheço o assunto. Museu hoje é um assunto altamente discutível no Brasil. Ari, por que é discutível? Bota o exemplo do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que pegou fogo e perdemos um universo de informação. Se tu parar para refletir sobre isso, tu vai entender por que um museu é um assunto muito sério. Ele teve aquele outro do Rio também que pegou fogo. Também pegou fogo. Isso é, um museu ele guarda história, cultura, fatos e objetos. Então ele requer autocuidado. Quando tu passa de uma cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, esse exemplo, nas cidades pequenas, eu conheço cidade que o museu, entre aspas, as aberturas do museu foram seladas com tijolo. E ninguém entra, ninguém sai. E o acervo está umidificado, está sendo, enfim, acabado. Por quê? Porque não tem condição de manter um museu. Mas não é essa a nossa discussão. Vamos voltar para cá. Então, eu visito esse senhor, ele tem lá uma casa, e ele contando que a família dele tinha vindo, os ancestrais tinham vindo lá para aquela cidade, moravam lá. E ele é a 3ª ou 4ª geração. E ele contando fatos históricos reais. Morava na serra, numa serra, em que descendente italiano, que veio da Itália, montaram a sua casa. Só que os nativos de então, 1800 alguma coisa, esse senhor tem 90 e poucos anos, eram os bugres que não gostavam dos estrangeiros, dos italianos que estavam chegando, então matavam. Pegavam armas e matavam, espada e tudo mais. Então, acontecia o seguinte... Ari, deixa eu te pedir uma gentileza, explica aqui para quem está nos assistindo ou nos ouvindo o que é um bugre. Nem todo mundo conhece esse termo. Qual o termo? Bugre. Bugre é uma mistura de índio, nativo, é alguém que está ali, que não tem uma descendência exatamente específica, italiano-alemão. Ele é um nativo, que ninguém sabe onde é, mas normalmente é uma mistura indígena, ok? Bom, feito isso, os bugres atacavam eles. Então eles fizeram o quê? Porque tinha um nativo que não tinha nada contra eles e dizia que não era a favor daquilo. Então, essa família fechou um acordo com esse nativo. Estamos falando isso, pessoal, segunda metade do século XIX, 1800, a partir de 1850, por aí. Numa cidade, numa serra, cidade é pequena. Então, ficou o seguinte, ele daria um tiro, né, para cima e a família ia buscar um local de segurança. E o que eles montaram? Eles pegaram realmente a árvore mais grossa que tinha na região, ali ao redor da casa deles, ocaram ela, a capa eles mantiveram. Então, eles recortaram a capa da árvore, ocaram o restante, e quando o nativo dava um tiro, eles pegavam um pão, água, o que dava para comer, entravam para dentro desse oco e se escondiam. Lá eles ficavam. 1 hora, 2 horas, meio-dia, um dia. Até que eles ouviam 2 tiros. Tum, tum. Era o que os bugres tinham ido embora. Isso é um fato histórico. Olha aí. E deixa eu trazer uma informação que é muito importante. Hoje, mais de 81%, isso é dado estatístico real, 81% dos turistas querem viajar para uma cidade pequena, distante, montanhosa e saber da cultura local. Pois não vamos esquecer, muitas crianças, adolescentes, acham que o leite vem
da caixa do supermercado. A galinha vem da onde? Num saquinho congelado. E não é. Então, hoje, o turismo, ele te dá a informação sobre história, cultura, e é o que, no pós-pandemia, o turista busca hoje. O Brasil, voltando então, é um país composto de pequenas cidades, com milhares de informações, com um poder de atração gigantesco. Mas ainda não conseguimos, desculpem, não conseguimos desenvolver isso por uma questão de não entendermos o que é o turismo, de não entendermos o que é o segmento de turismo devidamente organizado e planejado. O que eu quero dizer com devidamente organizado e planejado? Roteiro turístico que eu vá visitar não é objetivo, é consequência do município que está planejando. É o objetivo acho, do turista que vai chegar na minha cidade. Mas para mim desenvolver um roteiro turístico, eu tenho que, antes de tudo, no meu município, na minha cidade, começar a ter a consciência sobre isso. Para que preservar bens materiais, imateriais, saberes e fazeres. Eu tenho que desenvolver se não tiver desenvolvido, mas aumentar se já estiver existente, ou a partir de desenvolver, o sentimento de pertencimento. O que nós vemos hoje na questão rural, embora no Brasil já esteja retornando? Os mais jovens querem sair da área rural para estudarem, se formarem e, quiçá, não retornarem mais. Mas tu tem o turismo rural, que é um segmento, um nicho mercadológico sensacional, que traz receita, renda, empregabilidade. E quando um turista que vem de uma cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Curitiba, e vem da onde, e chega numa área rural, ele ouve, a primeira coisa, silêncio. Algo que normalmente não tem cidade grande. Sentimento de paz. Coisa que normalmente não se tem em cidade grande. E aí tu começa a ver que o ovo sai da galinha, que o leite tu tira da vaca. Existem muitas cidades onde eu trabalho e desenvolvo ações que tem o cara que faz o queijo. Então, depois da consciência do munícipe, do nativo, sobre a importância que ele é, o valor que ele tem, começa a desenvolver roteiros de queijo, roteiros de atividade rural. Quanta gente quer ir, ficar num roteiro rural e pousar 2 dias para conhecer o que acontece no dia a dia. Então, nós vivemos em um país que está carecendo de entender que o turismo é o segundo segmento, o número 1 no mundo, que mais gera receita, é um segmento que eu acho que a gente nem deve comentar, que é de armamento. Os Estados Unidos, hoje, o maior setor dele de receita é armamento. No mundo é assim. O segundo maior é o turismo. Ele faz desenvolvimento de várias pessoas. Só que eu que trabalho com cidades pequenas, alguém pode andar aí, Tari, entendi. As cidades pequenas é que acontece o turismo, sim. Vou fazer só mais uma realmente analogia, se alguém ainda estiver com dúvida. Vamos pegar o oceano. O oceano é alimentado, o mar é alimentado pelos rios, não é? E os rios? Pelos seus afluentes, não é? 2, 3, 4, 5. E os afluentes nascem numa fonte, que gera realmente uma lagoa, 1, 2 fontes, não é? Bom, o que é o oceano realmente no turismo? Turismo mundial que é feito, ok? A qual é realizado. O que são os rios? São os países. Os países que alimentam o seu continente, que alimentam
o mundo, que alimenta o oceano, rio. O que é o afluente? Os estados dentro de cada país. E o que alimenta o afluente? A fonte. O que entra de comparação dentro dos estados? Os municípios. Então, é no município que acontece o turismo. É lá naquela rua que tem uma história espetacular. Eu entreguei em início de 2024, final de 2023, um planejamento numa cidade em que eu não digo nome de cidade, né, para não ser antiético, tá? Mas a rua, uma das ruas mais mal cuidadas do município, com grama, com lixo, o calçamento com buraco, era a rua que os tropeiros, no século XIX, acessavam a cidade que era uma vila. Então, ali tem uma história absurda. Foi quando eu apresentei o planejamento ao secretário de Economia e ao prefeito. Eles pararam, me olharam, foi quando eu falei sobre isso, e disseram, cara, nós nunca percebemos isso. Por quê? É a história que tu quer trazer. É o resgate do que foi, do que existiu na minha cidade. O Brasil é rico em etnia. Estou em uma cidade aqui que ela tem mais de 5 etnias. A alemã, a italiana, a portuguesa, a polonesa, a negra e japonesa. Imagina o que tem de história. Imagina o que é você dizer, não, tem uma cidade lá que tem uma história nipônica a respeito disso. Pô, tu vende esse produto. Mas, claro, foi como nós em off nós estamos falando. O Brasil é rico em potencial. Produto. Produto é quando eu quantifico e qualifico o meu potencial. O que é isso, Ari? Eu começo a definir atendimento, o que o produto ele pode oferecer, qual o dia que ele funciona, qual potencial de acessibilidade a ele. Eu só atendo 2 pessoas, 5, 10, 20 a hora ou ao dia, o acesso dele é com isso, monta informação, sinalização, eu começo a qualificar e a quantificar o valor de acesso. E conforme esse produto começa a se destacar, e começa a ter mais estrutura, ele vira um atrativo. Isso é uma consequência que leva muito tempo. Agora, nós, no Brasil, nós somos ricos em quê? Em potencial. Do turismo rural, histórico, cultural. Eu conheço uma cidade onde, dentro daquele estado, é onde nasceu o teatro. A cidade não usa isso. Desde 1902, 2 professoras foram para a cidade, começaram a dar aula, a trabalhar a questão artística, pois a arte, ela pode representar a sua história, sua cultura. Você pega o lado negativo e explica de uma forma que tu começa a enxergar por que ela foi assim. Ok? Isso a gente anda vendo no cinema agora. Nós somos candidatos a um Oscar que uma história horrível. Ok? Mas quando a arte entra no processo, você começa a entender, começa a reconhecer e começa a discutir e, quem sabe, dizer, puxa, vamos pegar essa ferida e transformar ela em algo bom. Nunca mais repeti-la. Por isso... Desculpa. Eu não falo. Eu queria saber o seguinte, essas conclusões todas, você teve algum mentor, alguma pessoa que te inspirou para você fazer esse trabalho ou foi autoinspiração? Olha, vamos lá. 1975, eu tinha 10 anos, 8 anos de idade, 8, 10 anos, 75, 77. Eu sou natural de Porto Alegre. E foi criado em Porto Alegre uma coisa chamada Brick da Redenção, inspirado no mercado das pulgas de Montevidéu.
o que era o Brick da Redenção? Uma feira de antiguidade que acontecia na rua, acontecia não, ainda acontece, na rua José Bonifácio, na frente do Colégio Militar e na frente da Redenção, do Parque da Redenção. Que o Parque da Redenção tem uma história quanto à Revolução Farroupilha. Olha, é algo absurdo o que existe de história lá. Muito bem. Esse Brick da Redenção foi idealizado por um artista plástico, levado à prefeitura. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio comprou a ideia e a minha mãe e meu pai fizeram parte da discussão e ajudaram a montar. E a partir dali, eu com 8, 10 anos, eu comecei a ver história, cultura, produtos, ok? E comecei a entender por que as pessoas vinham até ali, que eram os turistas. Certa, minha mãe e meu pai faziam essa exposição, mas tinham uma mini loja, vamos dizer assim. Onde eu vi lá, onde chegaram lá, além de dezenas de centenas de pessoas durante os anos a visitar e comprar, artistas feitos, Henriqueta Brieba, Cat Hansen, Marcos Caruso, Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Antônio Petrin, e vai uma leva mais de gente. E quando eu parava, eu dizia, tá, mas por que a Fernanda Montenegro aqui? Eu olhando a Fernanda Montenegro. Por que o meu pai deu um isqueiro antigo ao Antônio Petrin, ele queria acender um cigarro e o fogo foi maior e queimou o bigode dele, e começamos a dar risada sobre tudo aquilo. Eu disse, cara, mas isso aqui é o quê? Por que eles vêm até aqui? Claro que aí gerava-se, principalmente com essas pessoas que tinham uma mídia muito maior, e aí por questão de venda, por questão de marketing, meu pai sempre fazia um churrasco para eles, aí tem outras histórias que você gera valor agregado. Mas eu ficava pensando, tinha 12, 15 anos, cara, como esse pessoal visita? E aí vinham gente, artistas, por exemplo, que vinham até nós comprar. Exemplo, Rita Lee, certa feita, porque foi visitar a Fernanda Montenegro, encontrou lá lanternas antigas, quadros e peças antigas que ela disse, não, eu comprei em Porto Alegre, no Brick da Redenção, com a Lourdes e o Ari, que eram como meu pai e minha mãe, né? Eles chamavam. Rita Lee chegou com a sua turma e foram lá conhecer. O pessoal, eu não tenho dinheiro, minha família nunca foi rica, mas eles trabalhavam já no comércio. Então, isso começou a me mostrar que existe um movimento natural. Basta você começar a entender esse movimento. Me formei, eu fui oficial do Exército, me formei, não coloquei, eu nunca falo mais, mas eu fui formado em análise de sistemas, desenvolvi por anos software também, administração de empresas, especializações e turismo, pois eu gosto muito de arte. Fiz teatro, fiz televisão, fiz rádio, tem um curta-metragem, né, que eu fiz. Então, a arte e cultura, ela anda ligada ao turismo. Ela anda ligada ao que você vai gerar de atração. Agora, esse final de semana foi inaugurado em São Paulo, se não me engano, São Paulo, no Rio, agora me trocou, uma casa de cultura chamada Mauro Mendonça, né? E a esposa dele, que estava aqui, o nome dela, e fugiu. O Mauro Mendonça e fugiu. São dois artistas renomados, fugiu o nome dela, e que as pessoas vão querer ir lá para... Pô, eu assisti uma peça de teatro aonde? Na Casa de Cultura Mauro Mendonça. Rosa Maria Murtinho. Rosa Maria Murtinho, muito obrigado. Fiz isso para ver se tu estava atento. Eu vi ele essa semana, inclusive, eu vi os dois dando uma entrevista. E ele está bem aposentadinho, com 93 anos. Exato. Ok. Dei aula, né, por muito tempo, em cursos técnicos, certa universidade, sempre levando a arte. Eu levava... Fiz e faço ainda as palestras. E, na época, eu levava violão, né? Tocava música. Enfim, a arte, ela busca isso. E quando você fala realmente no turismo, eu sintetizo
que o turismo é o segmento de mercado que alimenta, planta e desenvolve a paz. Olha que bacana. Você não vai ter turismo na Ucrânia. Neste momento, não, né? Não. Quando ela voltar a ter a paz, nós vamos lá. O que aconteceu com o que está acontecendo em Israel, que tem um potencial absurdo, tem muita coisa em toda aquela região, mas agora ninguém está indo para lá, porque o turismo acontece quando existe a paz. É verdade. Então, isso nós temos que começar a pensar. E o Brasil, que é rico em cidades pequenas, voltando inclusivamente à tua pergunta, a minha inspiração veio por viver a cultura, ver as pessoas vindo e conhecer, e aí depois, devido à minha atividade, devido à minha formação, tentar levar esses momentos às pessoas. Mas falta a nós, o brasileiro, entender esse processo. Vou dar uma questão aqui que é muito séria. Você pega um empresário de uma pequena cidade, média ou grande. Eu digo isso não é porque eu vivo isso. Pega esse empresário e ele viaja. Ele, quando chega no destino, ele avalia acesso, sinalização, iluminação, limpeza. Ele, a esposa, amiga, familiares ou amigos discutem isso. Eu cheguei na cidade, fui muito bem recebido, a praia é limpa, existe sinalização? Não, não existe sinalização. As pessoas não recebem bem, enfim. Ele volta para o seu empreendimento e não faz a avaliação dele. E muitas vezes nem aceita a avaliação. Digo isso porque eu já cansei de fazer avaliação em empresários e ver uma carência de layout. Não, meu pai fez esse layout, não, isso aqui eu não mudo. Mas quando ele sai, ele avalia o layout dos outros. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero... A gente brinca muito que o empresário, ou nós, turistamos. Eu quero turistar, mas eu não penso em montar o turismo na minha comunidade, na minha cidade, para receber as pessoas. Conheço municípios que dizem assim, não, a gente vive em paz, não quero ninguém aqui. E daí, dentro do município, nós temos, vamos colocar assim, embora o turismo seja baseado na administração pública, iniciativa privada, sociedade civil organizada e a comunidade. Mas onde é que se dá o start desses quatro? Vamos deixar assim. Administração pública, iniciativa privada, sociedade civil organizada e a população. O start é dado pela administração pública. A administração pública fomenta. O que é fomentar? É direcionar, incentivar, apoiar, dar certos investimentos. A administração pública não gerencia o turismo. Quem gerencia é iniciativa privada. Aqui é que acontece. Vou focar nesses dois nesse momento. O que acontece na administração pública? As nossas, voltando, o Brasil é feito de 5.000 cidades, né, pequenas, até 100 mil habitantes. As nossas cidades ainda, os gestores, né, públicos, não enxergam o turismo como um foco para ele desenvolver melhor a saúde, desenvolver melhor a infraestrutura, desenvolver melhor a educação, desenvolver melhor a segurança. Ele pensa em desenvolver a saúde para dar ao nativo. Só que, exemplo, já fiz atividades em cidades litorâneas que têm 15 mil habitantes, que na época de verão salta de 15 mil para 130 mil habitantes. E daí? Como é que fica a questão de saúde? Infraestrutura? Sinalização? Informação? Segurança? É porque ele só pensa no nativo. Não. Comece a abrir a mente, caro gestor público. Comece a entender que a tua cidade é o teu produto, que tu tem que ajudar a vendê-lo.
Eu estava numa discussão com um prefeito que disse, não, nós temos que fazer ação A no centro, B no centro, C no centro, D no centro. Eu olhei para ele, prefeito, por que só no centro? Não, porque o centro a gente tem que incentivar. E o restante do território do município? Comece a montar desenvolvimento em comunidades. Aquilo vai gerar a quem chega e quer conhecer a cidade, deslocamento, combustível, hospedagem, alimentação, o deslocamento que um bairro fica, uma comunidade fica a 10 quilômetros. Verdade. Então, eu começo a diversificar e estruturar a cidade. Muito bom. Então, o administrador público ele precisa, eu digo oxigenar no sentido de pensar novas maneiras, pois nós estamos sempre pensando nas mesmas. Vou dar um exemplo. Década de 1950, existe uma cidade no Rio Grande do Sul, em cima da serra, que cortava madeira, árvore, e descia. Cortava madeira, iniciativa privada, e a prefeitura incentivava, e descia. Até que um dia se reuniram, olharam para geral, não tem mais árvore. Vamos viver de quê? O administrador público de então, junto com os empresários de então, resolveram fazer uma viagem ao mundo e descobrir o que podiam desenvolver naquela cidade. Viajaram no Brasil e fora. Voltaram e disseram, vamos desenvolver o turismo. Hoje essa cidade é uma das 5 cidades de turismo de lua de mel. Hoje essa cidade é maior em questão de turismo que Buenos Aires, Cidade do México, Bogotá e várias outras. É a única cidade que eu vou falar o nome aqui, tá? Uhum. Gramado. Gramado. Eu imaginei. Mas Então, que pessoal, bacana. Olha isso, hein? exatamente. É uma questão de tu oxigenar e enxergar. É verdade. Ok? Então, Ari, você foi fantástico. Você deu uma aula aqui que agora eu vou te convidar já para vir de novo ao CoachCast. E rápido. Tem muita coisa bacana para você trazer aqui, principalmente para quem quer trabalhar com isso, hein? Sim. Por isso que eu sempre digo, eu sempre informo, eu faço essas atividades, faço palestras, workshops, né, treinamentos, e dou assessoria realmente a municípios, pois há necessidade de começarmos a enxergar, não digo novas opções, mas enxergar o que está junto a nós, junto aqui a desenvolver, ok? E levando com isso, já encerrando, que eu sei que nós estamos conversando muito tempo. Mas fantástico. Por mim, eu ficaria aqui muito mais tempo, tenho a certeza disso. Só um detalhe, você que pode ser um administrador público e a gestão da iniciativa privada acordar porque não tem a concorrência, nós vamos deixar o seguinte, eu vou deixar o assunto de concorrência lá para outro podcast que a gente vai falar e vou explicar. Mas só para deixar na administração pública a seguinte questão. No momento que você desenvolve em uma comunidade o turismo, aquele senhor, aquela senhora que tem 70, 75 anos, idoso, e não necessariamente idoso, mas uma pessoa que já depende de remédio, que toma realmente 10 remédios ao mês, pega a aposentadoria e gasta boa parte dela em remédio. Aí você monta um planejamento estratégico da sua cidade. Monta uma análise profissional, não amadora, para desenvolver o segmento de mercado. E, por consequência, monta um roteiro que envolve o turismo da base de comunidade, o TBC. Envolve, nesse meu exemplo, uma comunidade que tem um senhor e uma senhora lá, a qual toma 10 remédios, e faz uma atividade manual. Então, aquele roteiro vai atingi-lo e ele vai começar a oferecer o seu produto e vendê-lo. E com isso ele começa a ter, em cada visita, 10, 20, 25 reais no bolso. 50 reais no bolso. Que vai fazer toda a diferença para ele no final do mês. Mas óbvio. Em 6 meses ele sai de 10 para 5 remédios. Em um ano ele não toma nenhum outro remédio, pois a autoestima e a questão emocional dele está lá em cima. Ele está devidamente motivado, devidamente feliz. Eu sempre digo que eu ando à procura de quem está iniciando um namoro. Eu estou à procura da pessoa que está iniciando um namoro com uma gripe. Ninguém fica gripado quando está feliz, realizado, contente, se amando, amando outra pessoa. E no turismo você faz isso com as pessoas. Então,
O turismo é o segmento de mercado ao qual alimenta a paz e a autoestima das pessoas. Sensacional. Essa mensagem aí foi a tua mensagem final. Adorei. Sem dúvida alguma. Espero que inspire muita gente. E em breve gostaria de tê-lo aqui novamente. Fico à tua disposição. Só chamar. E tenha certeza que na próxima eu vou estar com o meu chimarrão também aqui para a gente tomar juntos. Tomar junto. Foi um prazer. Muito obrigado a todos que assistiram. A você, Sérgio, fico à tua disposição. Maravilha, Ari. Muito obrigado. E esse foi o Ari Azambuja. Muito obrigado e até o próximo episódio. Deixa eu só comentar. Claro. Meu e-mail, profariazambuja@hotmail.com. Meu site, www.ariazambuja.com. Maravilha. E essas informações do Ari estarão aqui também, bem como as redes sociais dele. Lá vai no Instagram depois, ari.azambuja. Encontre, se conecte, pergunte, que tenho certeza que ele vai responder. Forte abraço para todo mundo.